Muito bem, então vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje, dia 6 de junho de 2022, quando nós estamos estudando Lei de Causa e Efeito, com foco na reencarnação. Já focamos aqui, como já foi dito, Deus, Jesus, Espírito, evolução, livre-arbítrio. Já focamos reencarnação perante esses princípios fundamentais. Hoje estamos vendo reencarnação. E vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco. Tudo sobre, tudo não, o que a gente já falou sobre reencarnação está no nosso vídeo anterior, na data de hoje, e provavelmente vamos falar um pouco dela agora, para a gente avançar para mais uma, porque tem muitos assuntos aí pela frente. Alguma dúvida até aqui sobre o que foi falado sobre reencarnação e lei de causa e efeito? Está tranquilo? A percepção, entendimento? Lembrando, quando nós trouxemos esse exemplo aqui, de essa xícara ser nós e o conteúdo dessa xícara ser exatamente a nossa bagagem espiritual, e que dentro dessa bagagem espiritual estão alguns comprometimentos nossos, decorrentes da nossa transgressão às leis divinas, que ainda estão nos incomodando, que moram no nosso inconsciente, e que estão sendo, pelo Espiritismo, através dessa colher aqui, dessa colher de pau aqui, que gira dentro dessa xícara cheia de valores que somos nós, e que muitas vezes não queremos nos conhecer, não queremos mexer nisso aqui que está aqui embaixo, e que é exatamente um produto da aplicação da lei de causa e efeito, isso aqui, que nos incomoda profundamente no nosso psiquismo, e que reflete na nossa vida de hoje, já dissemos isso, e que é necessário que o escândalo venha, que nós estávamos falando, trouxemos isso aqui exatamente para mostrar a necessidade do escândalo, porque quando esse valor aqui que precisa ser trabalhado e reequalizado com a lei divina, eleva-se ao nível da consciência, sai do inconsciente e é trazido para a consciência, para que a criatura processe isso e caia em si e se responsabilize por isso, porque é também objeto de fuga nosso. Nós fugimos disso. Então é preciso que isso venha à tona. E quando venha, aí a gente às vezes tem dificuldade de lidar com eles. As terapias, temos aí colegas psicólogos presentes, as terapeutas, os psicólogos, podem muito bem nos dizer como é que é trabalhar essas coisas. Quando, com toda a habilidade, com toda a técnica que esses profissionais têm, de nos ajudar a trazer isso daqui para cá, porque eles têm recurso para sentir o reflexo disso aqui na nossa personalidade hoje. E o susto que a gente leva, tem alguns amigos que narram para a gente alguns episódios, o susto que as criaturas levam quando descobrem, é isso mesmo, eu tenho isso, meu Deus, eu não. Então é isso que gerava aquela tristeza em mim, é isso que gerava essa rebeldia em mim, é isso que gerava. Então é necessário que o escândalo venha, para que ele seja retrabalhado. Oi, Maria. Mas normalmente quando ele vem também é porque nós já estamos prontos, né? Sim. Porque por misericórdia divina, normalmente não vem à tona nada que a gente ainda não esteja preparado de alguma forma para lidar, né? Sim. Enquanto eles estão vindo à tona, nós também estamos sendo subsidiados pelos princípios fundamentais, pela doutrina espírita, por uma nova visão sobre o Evangelho. Então o Evangelho tem sido esse calço, essa mola para não deixar que a gente arreie, para nos manter aqui nessa posição, para conseguir lidar com isso e enxergar isso de forma diferente do que temos enxergado até hoje. Então queríamos voltar aqui para ressaltar isso. Oi? É porque eu li essa semana sobre as aflições. Sim. Causas anteriores. Isso. Sim. E tem aflições que são atuais. Sim. Atuais. Sim. Entra nisso aí que você entra. Falando, não é? Entra. Porque a gente não consegue, a minha dificuldade seria entender quais seriam anteriores e quais seriam provocados agora. Deu para entender?
Deu. Isso é fundamental que a gente entenda. Daí a necessidade daquela inteligência espiritual que nós estávamos falando. Porque para quem não tem essa inteligência espiritual, esse conhecimento espiritual, e acredita que a nossa imortalidade inicia nessa encarnação, vamos botar isso no quadro para ver, ó. Aqui, ó, cá em cima, para ficar bem claro, ó. Aqui só a nossa trajetória. Hoje a nossa encarnação começou aqui e vai se fechar com a desencarnação. Mas nós já existíamos antes disso. Então, a imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito e imortalidade da alma, é porque as causas anteriores das aflições são as causas que foram geradas daqui para cá. São as anteriores. Esse aqui é o quê? Eu nasci. Aí eu comecei aqui. Alguns terapeutas trabalham isso aqui não na visão espiritual da imortalidade desde o momento que nós fomos criados por Deus. Então isso aqui é uma bagagem espiritual da nossa existência e da nossa pré-existência, antes dessa vida aqui agora. Causas atuais das aflições é quando o foco, esse conteúdo aqui, é só daqui para cá. Porque o materialista não acredita nisso aqui. Mas ele acredita que desde o útero a gente está sob influenciações. E que muitas vezes nós refletimos hoje, na nossa personalidade hoje, alguns traumas lá do útero ainda, de rejeições, de tantas outras coisas. Aí traz para causas atuais das aflições. Então, a rejeição, por exemplo, seria uma causa atual de uma aflição que é gerada e que surge aqui e agora. Tranquilo, gente? Mas para isso é preciso que a gente entenda imortalidade. Eu não posso ser imortal a partir daqui, porque se eu sou imortal só a partir daqui, todos os outros são também imortais a partir daqui. E se, dentro dessa imortalidade, a partir só daqui, quer dizer que eu comecei a existir a partir daqui. Então tem muita gente mais bonita que eu, mais rico que eu, mais inteligente que eu, com mais sorte, entre aspas, que eu. Falando nisso, a sorte existe, gente? Ou ela tem relação com isso aqui? Lei de causa e efeito, sorte tem razão? Tem relação? Vamos pensar? Então, aí nós voltamos no princípio fundamental, no atributo. Deus é soberanamente justo e bom, então não é Deus. E se ele é soberanamente justo e bom, aqui ele se contradiz. Por causa da diversidade. Gente, tem gente sofrendo demais nessa reencarnação. Já nasceu sofrendo. E Deus é soberanamente justo e bom. E todos somos filhos dele. Então, se já nasceu sofrendo e o outro nunca vai sofrer, nenhum incômodo na saúde, nenhum incômodo na bolsa, nenhum incômodo na materialidade, nenhum incômodo fisicamente. Onde é que está Deus? Aí que os Espíritos vêm e falam assim, olha as causas anteriores aqui a essa encarnação. Mas olha também as causas aqui. Por quê? Aqui, considerando só essa encarnação, isso aqui são os traumas de infância, são as rejeições, são as coisas que são trazidas para cá para ser perdoada, para ser trabalhada, para ser compreendida, para ser pelo terapeuta. Só considerando essa vida. Só que desse olhar espiritual, nós consideramos a vida espiritual. É a bagagem espiritual, não a bagagem reencarnatória, de agora só. Dessa encarnação só. Sim? São os ditos Fugiu? Lembrar você traz para nós. Tá? Se fugiu, lembrando você traz. Mas ocultos. Infortúnios ocultos. Ocultos entre aspas. Porque agora são ocultos porque nós ainda não temos olhos de ver. Por isso é que Jesus, quando traz uma verdade nova, quando ele anuncia uma lei divina nova, como é a lei de encarnação, por exemplo, da reencarnação, lá com Nicodemos,
ele sempre traz a expressão: quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Toda vez que a gente estiver lendo o Evangelho e aparecer essa expressão, vamos lá na base dessa expressão, que Jesus está anunciando uma lei nova. Vicente, se a pessoa não entender essa lei, né, da imortalidade da alma, ela vai achar que aquele efeito ela não merece. Não, exatamente. E aí não vai surgir nem obediência e nem resignação. E aí ela vai sofrer demais. Isso que eu ia dizer. Então, vale dizer que ela pode passar uma reencarnação inteira sem saber o motivo das suas aflições ou das coisas boas. Sem essa inteligência espiritual, tá? Que não necessariamente é trazida só pelo Espiritismo. Seria muita ignorância da gente falar isso. Sem essa inteligência espiritual, a criatura sofre mais, porque ela não resigna. E se ela não resigna e passa por isso revoltadamente, ela está entrando na fila para reencarnar, para repetir as mesmas experiências. Porque a dor não vem para gerar sofrimento na gente. A dor vem para despertar a nossa mudança. Se a gente não muda, então a dor é a causa, a mudança é o efeito, por qual ela vem. Se o efeito não aparece, a causa tem que continuar reincidindo. Até que o efeito surja, que é o efeito desejado, para abrir as portas para a continuidade evolutiva. Porque senão vamos ficar estacionados ali, só vivenciando aquilo e aquilo e aquilo. E não avançamos. Sim? É porque nos dias que você teve fora, que surgiu algumas questões sobre essas, né? Mais ou menos essa xícara remexida e o que a gente faz dela, né? Sim. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente olha para esse fundo dessa xícara e a gente se compromete a resolver todo ele, né? Você sabe, a espiritualidade diz, não, dá para resolver só um ou só dois, né? Porque todo ele... No nosso planejamento reencarnatório, às vezes a gente pega um saco de batata que nós não damos conta de carregar e queremos trazer ele. Aí a espiritualidade fala assim, não, arranca metade dessas batatas aí, vai só comer isso. Vai só com meio saco dessa vez, deixa o outro meio saco de batata pro ano que vem, para a reencarnação que vem. Pega só, só deixa a gente trazer o que acha que a gente vai dar conta, e chega aqui a gente se ilude com muita coisa e nem desse a gente dá conta, né? Sim. E aí é que a gente prometeu dar conta e chega aqui, se revolta e volta com mais esse, mais a revolta, e vai enchendo mais esse fundo ali, né? Lembrando que existe uma moeda de troca para a gente utilizar nesses momentos, que o apóstolo Pedro mostrou para nós, quando ele fala assim: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Isso quer dizer que, mesmo que a gente não venha e não faça exatamente o que nós planejamos, mas que a gente caia em si, acorde para essa visão espiritual e encha o coração e o entendimento de valores novos e haja no bem, no amor, na expressão do amor, que produz o bem. Essa é a nossa moeda de troca. E costumamos, quando fazemos isso, costumamos a avançar ainda mais, que são, isso aí está expresso nos trabalhadores da última hora. A parábola dos trabalhadores da última hora. Então a gente é muito radical. E lembremos-nos que sempre a lei divina, a justiça divina, é compensativa. Ela não quer que eu pague aquilo que eu vou. Não, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não, você tem que vir fazer exatamente, passar exatamente por aquilo que você causou no outro. Está falando de sentimentos, de sensações, de sentimentos, de valores espirituais. E se eu não vivencio aquilo, mas eu vivencio tudo aquilo que está de acordo para combater aquilo que eu vivenciei, é ganho para mim. Tudo aquilo que pode ser usado para combater aquilo que eu vim fazer, mas não especificamente aquilo. Aí eu estou
pelas beiradas, a gente costuma ficar muito barriga cheia, mais do que se comer direto no bolo, né? Aí vai beliscando. É isso que a gente precisa fazer. O bem que estiver ao nosso alcance. O bem que estiver ao nosso alcance. Por isso o apóstolo Paulo recomenda: não nos cansemos de fazer bem. O mais bem feito possível. Aquilo que nós demos conta de fazer. E muitas vezes não se espera que a gente faça mais do que dá conta, não. Mas que a gente faça o que dá conta. Se a gente fizer o que dá conta, já é avanço, já está bom. Muitas vezes a criatura transgrediu demasiadamente a lei no campo da fertilidade, por exemplo. Foi um promotor de abortos, um provocador de abortos, e ele vem agora, foram tantos, ele vai ter que abortar, às vezes todas, vai ter que ficar grávida, se for mulher, ou se for homem, vai ter que ser pai, e se submeter a um aborto. E quantos? Porque muitas vezes o promotor de aborto promove centenas de abortos. Que jeito que ele tem de corrigir isso? O amor cobre a multidão de pecados. Qual é a parte compensatória da lei? Voltada para aquele assunto, ele vai vir, perante a lei de fazer efeito, ela vai vir numa encarnação, ao invés de ela entrar diretamente nessa área e se submeter às mesmas coisas, etc., ela vem trazendo o outro lado, oferecendo a outra face, que é a face da assistência, que é a face do combate a essas ideias, que é a face da assistência às pessoas que estão submetidas a isso, e assim sucessivamente. Então, é sobre o assunto, não tem que ser daquela, é uma conversação. Vamos supor que numa encarnação aqui, a mãe abandonou os filhos, ficou com essa mágoa dentro de si, ficou com esse ressentimento, com esse arrependimento dentro de si, vem que agora ela tem que ser abandonada de novo também, necessariamente. Será que ela não pode vir e começar a acolher filhos dos outros nas creches, nos orfanatos? Para começar aí, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Porque a gente às vezes transmite para Deus essa nossa necessidade de retaliar olho por olho, dente por dente. E Deus é justo, sim, mas Ele é soberanamente bom também. Que a gente precisa de lembrar disso. Vamos avançar um pouquinho, gente? Vamos passar para a pluralidade dos mundos habitados. Lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados. Para a gente não falar sobre aquilo que a gente não sabe, vamos falar só sobre o momento que nós estamos vivendo aqui agora. E vamos lembrar da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ok? Terceira bem-aventurança. Pluralidade dos mundos habitados. O que é que os Espíritos estão nos ensinando? Que há muitas moradas na casa do Pai, segundo a expressão de Jesus, e que essas moradas são habitadas, porque Deus não criaria esse universo todo para habitar a sua terra, numa questão lógica, racional. E que esses habitantes desses mundos estão em perfeita sintonia evolutiva, habitantes com o mundo habitado. O giz aqui não tem nada a ver, não, tá? Só a mão. Porque a Terra é um planeta de expiações e de provas. O planeta, o mundo, acolhe espíritos que estão nessa faixa vibracional de expiar e de provar. Que é isso que nós estamos vivendo na Terra. Mundos mais elevados têm qualidade de vida mais elevada. E que Kardec distribui os mundos em 3 categorias: mundos superiores, mundos intermediários, mundos inferiores. A Terra pertence à categoria dos mundos inferiores. Nós estamos vivenciando um momento em que
está acontecendo uma transição evolutiva, da evolução do planeta Terra. Ele está deixando de ser, gradativamente, ele está passando da categoria de mundo inferior para mundo intermediário. Não vai mudar de lugar, só categoria. Se mudar de lugar, vai cair a luz em cima de nós. Ou o sol, não queiramos isso, né? Vai ficar no lugarzinho que está. Só a categoria dela vai passar a ser de mundo de regeneração, que é uma das categorias de mundo dentre os mundos intermediários. Lei de causa e efeito nisso. Parábola do joio e do trigo. Parábola dos talentos. Todas as parábolas falam da lei de causa e efeito, de nós inseridos na lei de causa e efeito, nos candidatando e caminhando na direção do acompanhamento para essa terra renovada. Ficou claro isso, gente? Ou seja, nós hoje estamos no meio de uma transição onde nós poderemos continuar morando na terra, aprendendo na terra, nos curando na terra, aprendendo a trabalhar na terra, que a terra é um laboratório, a terra é um hospital, a terra é uma escola. Só que ela vai sair desse nível primário e vai ascender para um grau mais elevado. E nós vamos chamar aí de nível médio. Nível médio, mundo intermediário. Só que nós estamos no primário ainda. Então nós vamos sair para o médio. Quem que irá? Quem se reequalizar com a lei, libertar a sua própria consciência para caber nesse padrão vibracional novo dessa terra nova. O que é preciso para isso? Amansar as nossas energias, que consequentemente amansar as nossas vibrações, para que cheguemos no mesmo nível de vibração da nova vibração da Terra. Porque senão nós vamos ficar vibrando aqui, a Terra vibrando aqui, e nós nunca que vamos chegar lá. A Terra já vai estar mais mansa, e se nós continuar bravo igual nós estamos, nós não vamos para cá. Por isso a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a Terra. Herdaram. Tranquilo isso? O que é que tem a ver de causa e efeito com isso? Amansar é exatamente tirar isso aqui do fundo de nós, trazer para a tona, porque isso aqui está bravo, pecaminoso, está desarmonizando-nos. Então nós precisamos de nos harmonizar, trazer isso aqui, trabalhar isso aqui. Isso tem nome, chama-se reforma. Para quê? Para seguir Jesus. Seguir como? Continuar acompanhando ele no padrão vibracional dele, da nova terra. O que ele fala sobre isso? O que é preciso? Aquele que quiser seguir-me, renuncia-te a ti mesmo. Os meus valores aqui precisam ser revistos, e eu preciso de abrir mão daqueles que ainda estão bravos, violentos. E se eu olhar para dentro de mim, eu vou enxergar muitas expressões de violência ainda. Não estou mais dando tiro nos outros, não estou mais dando facada nos outros, não estou mais jogando pedra nos outros. Pedra, cavaco, pau, ou meio tijolo. Físicos. Mas e espiritualmente? Eu estou ainda matando? Estou duelando? Tem duelo dentro de mim ainda? Eu preciso entender isso. Psiquicamente, emocionalmente. Ainda desejo o mal do outro? Quero que ele morra? Estou matando? Estou roubando ainda dentro de mim? Não estou lá mais mexendo na bolsa de ninguém, mas ainda estou furtando com os meus valores? Então eu preciso de retrabalhar isso aqui. Quem é que vai ser chamado? Todos. Para o Evangelho. Muitos, ou seja, nós podemos trocar esse muitos aí, que é uma tradução do Evangelho, por todos que estão na Terra estão sendo chamados. Hoje o chamamento atinge quase 8 bilhões de almas. Hoje, mais do que nunca, nós estamos escutando João Batista, que é o precursor do Cristo, gritando para nós assim: arrependei-vos, que são chegados os tempos.
o machado está posto na raiz. É João Batista gritando de novo. Então, mas para isso nós precisamos de conseguir nos submeter aos efeitos da lei de causa e efeito, com resignação, com obediência, suportando-nos do jeito que nós somos e nos esforçando para cada vez mais sermos melhores, amansando as nossas energias, as nossas vibrações, porque, gente, nós precisamos de muito pouco para viver. Nós estamos apegados a valores que nós verdadeiramente não necessitamos, são só fruto dos nossos desejos. Então, preciso de retrabalhar esses valores aqui. Reforma íntima. O que Jesus fala? Aquele que quiser seguir-me, renuncia-te a ti mesmo. O que é? O que eu sou? Sou esses valores aqui. Tem alguns deles que estão violentos demais ainda. Eu preciso renunciar a eles, abrir mão deles. Identificar a origem dessa violência. O porquê está tão violento. Por que eu estou tão violento ainda? Por que eu ainda olho para mim, no espelho da alma, e consigo enxergar tanta expressão de violência? Nos meus julgamentos, nas minhas práticas, nos meus pensamentos. Às vezes eu sou violento. Então eu preciso ir amansando isso aos olhos de um entendimento novo, de uma consciência nova. Mas, e principalmente, com um objetivo específico, que é: eu quero ser feliz. Porque no fundo, o que a gente mais quer é ser feliz. Só que a gente não está conseguindo abrir mão de algumas coisas para poder ser feliz, porque a ilusão ainda prepondera em nós. Nós ainda ficamos apegados a coisas que não nos fazem feliz, mas nós queremos mantê-las conosco. E nós precisamos de identificar isso com muita clareza e começar a abrir mão disso dentro de nós. E isso gera em nós um certo processo de luta íntima, nós conosco mesmos, e que gera conflitos, e que são altamente adoecedores, que interferem altamente, grandiosamente nas nossas relações interpessoais. Todo o investimento que Jesus faz em nós é para melhorar as nossas relações interpessoais. O Evangelho de Jesus é todo pacificador de relações. E a gente ainda continua bélico dentro de nós. Então é preciso, na terceira bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? É a mesma. Só que existem muitos mundos habitados. Existem mundos divinos. Dentro dos superiores existem os mundos divinos. São aqueles onde vivem os espíritos infalíveis, que não tem mais nenhuma relação com a matéria, que não depende da matéria para mais nada. Atingiram a sua essência pura. O que é isso? Todos nós somos espíritos, mas nós temos uma contaminação de materialidade, de vínculo com a matéria em nós. A nossa essência espiritual, comparada com a nossa materialidade, ainda é pouca. Gradativamente, através das encarnações e através dos ajustes com a lei, gerados pelos avisos, pelas recomendações, pelas oportunidades trazidas dentro de nós, sob o jugo da lei de causa e efeito, nós vamos cada vez mais nos depurando e entrando cada vez mais em sintonia com a nossa essência, que é ser espiritual. Aí a gente vai entendendo essa pluralidade dos mundos habitados e entendendo por que Deus, que é soberanamente justo e bom, criou esses mundão grandão lá para cima, para os espíritos que nem também mais que a matéria, e criou essa terra para essa pobre coisinha. Eles não são filhos de Deus? São. Eu não sou? Sou. Então, cadê a justiça e a bondade? Eu só vou encontrar essa justiça e essa bondade aqui, nas leis divinas. Se eles estão lá, é porque eles merecem. E merecimento é sinônimo de conquista. Então, eles estão lá porque conquistaram, porque Deus não privilegia ninguém, porque senão ele deixaria de ser soberanamente bom e soberanamente justo. E se eu já estou aqui, se nós já estamos aqui,
é sinônimo de conquista, porque abaixo de nós ainda existem mundos primitivos. E que nós poderíamos muito bem ainda estarmos vinculados a ele de alguma forma. E não estamos mais, porque nós já saímos dessa categoria de mundo primitivo e já atingimos a categoria de mundo de expiação e prova. Tudo dentro do nível de mundos inferiores. Tem os primitivos e tem os de expiação e prova. Nós já temos esse salto. Agora estamos preparando para saltar para o mundo de regeneração. Lá vai prevalecer o quê? O bem. O que prevalece aqui hoje? O mal. Por isso nós temos tanta dificuldade. Lá vai ser só o bem? Não. Prevalecer é metade mais um. Então nós ainda temos 49 itens de mal para combater lá ainda. Mas já é ganho. Porque lá nós já não teremos mais tanta influência do mal a nos manter na retaguarda. Porque lá o bem vai ser já potente, o bem já vai ser um parceiro ativo na nossa vida. Pluralidade dos mundos habitados e lei de causa e efeito. Por que alguns moram em mundos bons e outros em mundos médios e outros em mundos pouco evoluídos? Merecimento. Merecimento, sinônimo de conquista. Uai, mas como é que eles chegaram até lá e eu não cheguei? Gente, nós estamos na Terra. A ciência diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E Emmanuel fala para nós que o Cristo foi co-criador do planeta Terra. E João Evangelista abre o seu evangelho falando para nós assim: e o mundo foi feito por ele, e tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele. O evangelho de João, está no início de lá. Então, Jesus é muito mais velho que nós. Velho mesmo, de eternidade. Nós contamos o tempo em anos. Deus conta o tempo em eternidades. Então essa linha aqui, ó, nossa, Jesus já está mais para cá, ó. Isso aqui é o nosso ponto de criação. Jesus e vai se perder na eternidade quando foi que ele foi criado. Então, entender isso é fundamental para que a gente entenda a prioridade do mundo habitado, entenda a soberana justiça e misericórdia de Deus, que a lei é para todos, e as leis divinas. Questão 614 e 617 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre as leis divinas. Que dentro das leis divinas estão as morais e as materiais, as físicas. E na 617 ele fala que as leis divinas são justas, imutáveis, boas, eternas. O que é eterno? Aquilo que não teve nem início, nem terá fim. Isso é eterno. O que é imortal? É aquilo que não terá fim, não morrerá, mas que teve um início. Foi quando Deus me criou. Aí eu comecei a viver espiritualmente, porque Ele me criou espírito, me criou carne. Carne, eu já peguei carne muitas vezes aqui, agora eu estou, além de estar na carne, estou comendo carne. Almoço e janta. Quem é carneiro? Então, tem gente que come carne mais. Nós estamos falando de reencarnação. Então, o reflexo da lei de causa e efeito na imortalidade e nos planos, na pluralidade dos mundos habitados, aí nós vamos entender essa diferença de qualidade de vida espiritual que existe entre os moradores desses mundos. E tem uma lei que rege isso tudo. Lei de causa e efeito. Por que estão lá em cima? Porque estão sob os efeitos dos atos cometidos com as virtudes que eles já têm. Por que nós estamos cá embaixo? Porque nós ainda estamos submetidos aos atos, às consequências dos atos das virtudes que a gente ainda não tem, mas que nós estamos em processo de construção delas. E é por isso que Deus investe tanto em nós através de todos os seus mensageiros. E é por isso que Deus também espera que cada um de nós
contribua com a parte que nos toca na obra da criação. Está na questão 132 disso, que é quando Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação. Um deles é oportunizar a cada um de nós contribuir com a parte que nos toca na obra da criação. E qual que é a obra da criação mesmo? O universo todo, com tudo que tem dele. Eu não consigo definir de outra forma. Essa é a obra da criação. E que nós estamos inseridos nele. E que um pensamento nosso desarmoniza esse universo. Por isso, aí a gente começa a entender o que Jesus quer de nós quando ele fala assim: vigiai. Orai, sim, mas vigiai. Vigia aqui, porque é aqui que nasce tudo, que brota tudo, que mina tudo, que surge tudo, é do pensamento. Primeiro, é objeto da nossa vigilância. Nós temos que interromper a nossa reflexão de hoje por causa do tempo. E semana que vem a gente dá sequência, pegando aqui na vida futura e plano espiritual. E a gente sempre volta cá para trás de novo, né? Sempre recorre aos outros, porque os princípios fundamentais estão entrelaçados uns nos outros. Não dá para a gente falar de um sem buscar apoio nos outros, não. Não dá para a gente entender integralmente uns sem buscar apoio dos outros. Né? Então, muito obrigado a todos, muito boa noite, até semana que vem, segunda-feira, hoje 6 e 7, 13, dia 13 de junho de 2022, nós temos um encontro marcado aqui de novo. Tá? Muito boa noite, muito obrigado e uma alegria estar aqui de volta.